Bom dia, meninos do oitavo ano A. Essa aqui é a aula espelho do dia 26/10 de 2020. É uma aula espelho que a gente vai fazer uma correção, né, do exercício que vocês já fizeram, essa atividade que está na página 277, tá? Então, peguem um livro aí e vão conferindo. É uma atividade que fala sobre as formas de eletrização, né? Então, na primeira aí, ela mostra que uma pessoa pegou um monte de bolinhas de isopor, colocou numa garrafa plástica e agitou ela. E observou que aconteceu isso com as bolinhas. As bolinhas começaram a grudar na parede da garrafa e ficar, né, em regiões elevadas, em vez de ficar aqui embaixo. Aí, o que aconteceu com as bolinhas de isopor? Explique com as suas palavras. Nessa questão, meninas, vocês vão ter que dizer que as bolinhas elas foram eletrizadas por atrito. Então, quando você agita a garrafa, as bolinhas uma bate na outra e uma arranca elétrons da outra, fazendo com que elas adquirem cargas elétricas. E essas cargas elétricas, elas são, vão interagir com o plástico da garrafa através de uma atração, chamada de atração eletrostática. Então, elas vão ficar grudadas na garrafa por causa da atração eletrostática. Então, as bolinhas de isopor grudaram na garrafa devido a elas serem eletrizadas por atrito e por também atração eletrostática entre a parede da garrafa e a bolinha eletrizada. Ok, meninos? Então, corrijam aí essa questão, deixa a resposta de maneira, né, correta. Se for uma resposta nesse sentido, está correto. Se você respondeu que ela for eletrizada por atrito, né, e se atraiu a garrafa por atração eletrostática, você acertou. Na próxima questão aí, está mostrando, né, uma esfera metálica neutra, depois uma barra carregada negativamente chegou perto dela, atraiu as cargas positivas para perto das negativas, porque cargas opostas se atraem, e repeliu as negativas para o outro canto. Quando foi repelidas as negativas, instalou-se um fio terra, esse fio retirou a carga negativa, deixando a esfera eletrizada positivamente, né, no item 4. Olhando essa ilustração, qual é a carga elétrica da situação 1? Na situação 1, gente, a carga elétrica da esfera é neutra. Por que neutra, professor? Porque quando for neutra, é porque o número de cargas negativas está igualzinho ao número de cargas positivas. Então, neutro é quando eu tenho a mesma quantidade de negativo e a mesma quantidade de positivo. Quem são os negativos? São os elétrons. Quem são os positivos? São os prótons. Então, eu tenho a mesma quantidade de elétron igual de próton. Aí o objeto está neutro. Qual é a maneira mais simples de se eletrizar um corpo, como a barra mostrada na situação 2? Como é que a pessoa eletrizou essa barra aqui? A maneira mais simples para eletrizar qualquer corpo é a eletrização por atrito. É só esfregar um pano nesse corpo que ele fica eletrizado. Então, a maneira mais simples de eletrizar um corpo é por eletrização por atrito, tá? Esfregando ele com pano. Marca a alternativa com X do processo de eletrização ocorrido na situação. Então, nessa situação aqui, como esse bastão já estava eletrizado, ele só chegou perto da esfera, não encostou, a gente vai chamar de eletrização por indução. Eletrização por indução é aquela feita sem o contato entre o corpo eletrizado e o corpo neutro. Não precisa entrar em contato, só de chegar perto, ela já eletriza. Próximo aí. Na próxima questão, ele pede para vocês observarem, né, as ilustrações abaixo e as palavras para completar o quadro. Então, nessa primeira ilustração, a gente tem duas cargas iguais, positivas e positivas, e elas se repelindo. E na segunda, aqui, a gente tem cargas diferentes se atraindo, tá? As palavras são interação eletrostática, carga, atrai, repelir, iguais, repulsão, atraem e opostos. Na letra A,
Corpos carregados eletricamente, assim como as cargas elétricas, têm a propriedade de se atrair ou de se repelir. Então, vocês vão completar com cargas, atrair ou repelir. Na ilustração A, as cargas elétricas aqui em A, ó, se você observar, as cargas elétricas, tá, sofrem repulsão, porque a bolinha está chegando para longe uma da outra, pois possuem sinais iguais, tá? Por isso sofrem repulsão. Cargas iguais, sinais iguais sofrem repulsão, se repelem. Corpos carregados com cargas elétricas de sinais opostos, ou seja, o que acontece em B, ó, um negativo com positivo, se atraem. Então, você vai completar com o oposto, se atraem, como mostra na ilustração B. Esse fenômeno é chamado de interação eletrostática. Então, a atração entre polos diferentes a gente chama de interação eletrostática de atração. E se eu tiver repulsão, a gente chama de interação eletrostática de repulsão. Relacione as colunas abaixo. Para isso, escreva na segunda coluna a letra correspondente. Então, quando eu tiver a quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons, o elétron tem carga negativa e o próton positivo. Se eu tiver mais negativo no átomo do que positivo, quer dizer que o corpo está eletrizado negativamente. Entenderam? Quanto mais negativo tiver, mais elétrons, mais negativo está o corpo, então ele está eletrizado negativamente. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, ou seja, de carga negativa é igual de carga positiva, o corpo está neutro, eletricamente neutro. E quando a quantidade de elétrons é menor do que a quantidade de prótons, ou seja, eu tenho poucos elétrons, mas tem muito próton que é positivo, quer dizer que o corpo está carregado positivamente. Então, é BCA. Completem aí. Próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. João esfregou várias vezes um balão em uma festa em seu cabelo e em seguida ele aproximou o balão de pedacinhos de papel picado, o que estavam inicialmente neutros. Observe o resultado. Então, quando ele chegou perto, os pedacinhos de papel vieram e grudaram por atração eletrostática no balão. O que aconteceu com os pedaços de papel? Os alunos podem responder que os pedaços de papel foram atraídos para o balão. Então, tá vendo aqui o que aconteceu com o pedaço de papel? Ele foi atraído para o balão. Como você explica esse fenômeno ocorrido quando o balão se aproximou do pedaço de papel? Tá? Ao esfregar o balão no cabelo, ele ficou eletricamente carregado. Quando ele fica eletricamente carregado, ele atrai os pedaços de papel em decorrência do fenômeno da interação eletrostática. Então, quando a gente esfrega qualquer coisa e atrita essa coisa, ela vai adquirir uma carga elétrica e essa carga elétrica vai fazer com que outros objetos neutros sejam atraídos para esse objeto, fazendo com que a interação eletrostática ocorra. Foi o caso aqui do balão e dos pedacinhos de papel. Bom, próxima questão aí, a 6. O gerador de Van der Graaf é um aparelho de laboratório utilizado para obter altas tensões e gerar eletricidade estática. Ao tocar na esfera eletrizada com a mão, a pessoa fica com o cabelo arrepiado, como na fotografia. E aí ele pede para você explicar por que esse fenômeno acontece, por que a pessoa fica com os cabelos tudo para cima, né? A resposta correta é que o gerador de Van der Graaf, quando ele gera eletricidade, essa eletricidade é transmitida para o corpo quando a pessoa toca, e aí a pessoa fica carregada eletricamente. Como ela fica com a mesma carga nos fios de cabelo, o cabelo fica carregado eletrostático com a mesma carga, se o cabelo fica negativo, cada fio fica negativo, a gente vai ter uma carga elétrica igual. E se as cargas elétricas forem iguais, vai acontecer a repulsão, ou seja, cada fio de cabelo vai se repelir, fazendo com que cada um fique para cima. Bom, um processo, né? Se você observar aí, um processo de eletrização também, na questão 7, também ocorre durante as tempestades, como relâmpagos, né, ou raios. A eletrização por indução é uma das responsáveis pela descarga elétrica que vemos na atmosfera.
Leia e analise a frase que se segue corrigindo em seu caderno. Então, se você observar essa frase sobre relâmpagos, os relâmpagos são descargas elétricas que podem ocorrer apenas da nuvem para a superfície da Terra e também entre as nuvens, pois dependem do local no qual as cargas positivas serão induzidas, já que são os prótons que se movem. Olha, o que está errado nessa frase? Primeira coisa que está errado é apenas da nuvem para a superfície. Isso é falso. Raios podem sair da Terra para as nuvens ou das nuvens para a Terra. Então tem que tirar esse apenas, tá? Eles podem ocorrer em ambos os lados. E também a gente pode ter raio entre nuvem e nuvem e os raios dependem do local em que as cargas elétricas negativas serão induzidas, já que são os elétrons que movem-se, né, para a outra direção. Os prótons ficam quietinhos. A única coisa que se move é elétron. Então, são os elétrons ou as cargas negativas que se deslocam formando os raios, tá? E o raio tanto pode descer quanto subir da Terra para o céu ou do céu para a Terra, ou de nuvem para nuvem. Os para-raios, meninos, consistem em uma haste pontiaguda feita de material metálico que é fixada no alto de algumas construções. Nuvens eletricamente carregadas causam indução eletrostática no para-raio, acumulando cargas elétricas em sua extremidade. Com isso, ele atrai as descargas elétricas. Então, quando fica carregado eletricamente o solo e as nuvens, fica carregado eletricamente também o para-raio e o para-raio atrai o raio, né? Então, ele pergunta: converse com seus colegas qual que é a finalidade de um para-raio. O para-raio, gente, ele deve ser instalado em construções para evitar com que caia raio nessas construções e acabam provocando danos, ou que os raios caiam em pessoas. Por isso, ele tem que ser aterrado com fio, porque quando a descarga elétrica passar pelo para-raio, ela tem que passar pelo fio e ser despejada lá no solo, debaixo da terra, tá? Para não dar choque em ninguém e não causar nenhum tipo de prejuízo ou dano. Bom, na próxima página aí a gente vai fazer um resumo do que eu estudei. Então, nesse resumo, ele fala um pouco sobre as principais formas de energia elétrica que utilizamos no nosso cotidiano e pede para você completar. Esse tipo de placa aqui é um tipo de conversão de energia solar em energia elétrica, chamada energia solar. Essa daqui com hélice é transformando energia mecânica do vento em energia elétrica, chamada de energia eólica. E essa próxima imagem aqui, ela transforma, faz uma barreira no rio, forma uma força, uma pressão de água aqui que gira uma turbina chamada energia hidráulica, que é a força da água que gira a turbina e produz eletricidade. Essa daqui de baixo, a gente tem matéria orgânica sendo decomposta, que é chamada de energia de biomassa. E essa aqui, no mar, no oceano, é a chamada energia dos oceanos, que é a energia da onda. O oceano fica fazendo onda o tempo todo, as marés, e aí produz eletricidade. Bom, nos aparelhos elétricos utilizados, a energia elétrica é transformada em outros tipos de energia, dependendo do aparelho. No ventilador, a energia elétrica é transformada em energia mecânica para girar a hélice, tá? O movimento das pás. Já na lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa e térmica. A lâmpada produz luz e esquenta. Já no aquecedor elétrico, a energia elétrica é transformada em energia só térmica, para deixar o ambiente quentinho. Tá? Com essa outra página, a gente termina, né, de corrigir na aula que vem. Então, até a nossa próxima encontro, meninos. Até a nossa próxima aula.